Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, texto bem conhecido, e vamos fazer uma aplicação bem literal para nós hoje. Apocalipse 2, a epígrafe na Almeida Revista Corrigida diz: mensagem à igreja de Éfeso. Glória a Deus. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, e as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Hoje vamos parar aqui só nesta mensagem à igreja de Éfeso, aplicando ela ao nosso contexto, aos nossos dias atuais. Essas mensagens são direcionadas ao anjo da igreja. A corrente interpretação é que seria a liderança, mas ela serve para toda a igreja, para toda a membresia. Era o dever da liderança, assim como continua sendo o nosso dever hoje, transmitir a mensagem do Senhor à igreja, transmitir aos irmãos, aplicar a toda a congregação. Deus ainda fala, e nós precisamos continuar orando para que Deus fale com os líderes. Jamais venhamos dar qualquer passo baseado somente na nossa razão humana, mas sempre dirigidos, confirmados pelo Senhor em cada decisão. Tem sido a nossa oração sobre o nosso pastor presidente, sobre a junta executiva da nossa convenção, sobre a diretoria da nossa igreja, para que o Senhor dirija cada detalhe, cada passo. E assim é. Esta carta, esta mensagem, é um exemplo do momento que o Senhor vai falar ao líder da congregação, ao anjo da igreja que estava na cidade de Éfeso. Éfeso, uma cidade muito próspera na época, uma cidade grande, com um número grande de habitantes, talvez a 4ª maior cidade naquele contexto antigo, em que o Império Romano tinha expandido. Era uma cidade portuária, uma cidade localizada na Ásia Menor, ou seja, a atual Turquia, fazia parte da região da Anatólia, né? Era o local da divisão entre o mundo oriental e o mundo ocidental, que até hoje é assim, né? A Turquia, a sua maior parte é no Oriente, mas tem um pedacinho no Ocidente, e Éfeso ficava um pouquinho abaixo ali de Istambul, que tem o estreito. Um lugar muito importante, um centro comercial, um lugar de poder aquisitivo bom, muita gente, vários povos, pessoas que vinham de diversos lugares. Éfeso era a capital da província da Ásia. Tinha um senado próprio, uma constituição própria, uma certa autonomia perante o Império Romano. Era uma cidade, digamos, que era senhora de si mesmo, tinha certo status, certa posição, e isso era um grande perigo, um grande perigo para os irmãos. Era um lugar também de muita idolatria, um lugar de contrariedade ao Evangelho. A idolatria ali estava muito firmada sobre a deusa Ártemis dos Efésios, ou Diana dos Efésios, o nome romano. Inclusive tinha um grande templo, o maior templo de Ártemis dos Efésios era ali naquela localidade. Paulo passou por ali, e isso está registrado
lá em Atos, depois nós vamos citar pelo menos uns 2 versículos. Paulo passou por ali trabalhando, pregando o evangelho, causando alvoroço naquela cidade, em uma época que houve certa resistência. Paulo passou por ali aproximadamente 55 depois de Cristo, e essa carta está sendo ditada ou escrita pelo apóstolo João uns 40 anos depois, perto de 100 anos depois de Cristo. As marcas que Paulo havia deixado haviam ficado, mas agora precisava uma correção, precisava um ajuste. Digamos que seria a segunda ou terceira geração de crentes, daqueles que haviam se convertido na época de Paulo, a época que Paulo pregou, anunciou o evangelho, resistiu os adoradores de Artemis, inclusive quis pregar no teatro, um teatro que servia quase 25 mil pessoas sentadas, e não foi deixado, poderia ser morto ali, mas Paulo tinha coragem, não tinha medo não. Tive a honra de passar por ali, há 2 anos atrás, conhecer as ruínas desta cidade, uma das ruínas, um dos sítios arqueológicos mais bem preservados da Turquia e de todo o mundo. A biblioteca, as ruas, o mármore, muito importante, muito especial conhecer a história daquela cidade. E agora, lendo esse texto, pensar nesse contexto de uma cidade rica, uma cidade próspera, onde foi plantada uma igreja que começou a florescer, mas agora precisa de alguns ajustes, precisa de uma certa atenção. Podemos comparar conosco. Estamos numa cidade próspera, temos uma igreja próspera, que passou já algumas gerações, mas que precisa sempre estar atenta à voz do Senhor, para não incorrer no mesmo erro que aconteceu com a igreja de Éfeso. A carta é ao anjo, ao pastor, ao líder da igreja. E quem escreve essa carta? Primeiro versículo: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Se nós pegarmos os últimos versículos do capítulo 1, vai ficar bem claro quem está falando, né? Versículo 17, diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. Tenho as chaves da morte e da sepultura. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então o versículo anterior já nos esclarece quem que está falando essas palavras, quem que está instruindo, orientando João a escrever isso para a liderança da igreja de Éfeso. É o próprio Cristo, é o dono da obra, é o nosso Senhor. Portanto, prestemos atenção nas suas palavras. É aquele que tem todo o poder, ele é o que sustenta as 7 estrelas. Pode ser interpretado como os líderes dessas igrejas, versículo de número 20. Ele é que sustenta. Não são os poderes do mundo, é Ele. Ele tem autoridade. Ele que caminha no meio da igreja, ou seja, no meio dos 7 castiçais. E esse caminhar fala de comunhão, mas também fala de inspeção. Ele caminha avaliando, analisando, observando, vendo o que precisa melhorar e corrige aqueles a quem ama. Fala também essa questão dos castiçais e das estrelas, já um início de contrariedade à deusa Artemis, que era a deusa da cosmologia. Então aqui já mostra o verdadeiro Deus das estrelas, o Senhor de tudo que existe, o nosso Senhor. Ele estava observando, estava inspecionando, ele conhece o nosso culto, ele conhece o nosso serviço cristão, ele conhece o nosso coração, além das nossas aparências, além do exterior, ele nos sonda e nos conhece. Inclusive nós às vezes oramos e pedimos: Senhor, me sonda, me conhece. A exemplo do salmista, lá no Salmo 139, a gente pede: Senhor, vê se há algum caminho mau, e aí ele fala conosco.
ele nos orienta. Então Jesus está observando o andamento daquela igreja, daquela obra, e ele começa o versículo 2 com alguns elogios. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, tua perseverança. Não era uma igreja que estava parada, não era uma comunidade que havia cruzado simplesmente os braços. Estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa, estava perseverando no seu propósito, na sua caminhada cristã. Inclusive, versículo 3 diz que estava sofrendo talvez perseguições, talvez não, com certeza. Uma igreja que começou com 12 pessoas lá em Atos, numa cidade de mais de 250 mil habitantes, com certeza teve perseguições, uma cidade idólatra, uma cidade onde havia muitas sociedades secretas, sofreram perseguições e perseveraram, suportaram. Era uma igreja que discernia os falsos líderes, puseram à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e acharam mentirosos, discernia aqueles que se intitulavam, mas não eram, rejeitava as heresias. Aos nossos olhos humanos, pareceria uma igreja saudável, talvez até envolvida em grandes atividades, um bom ativismo religioso, como nós vemos por aí hoje em dia. O problema daquela igreja, neste momento, não era a falta de trabalho, não era somente os braços cruzados, não é que eles não estavam produzindo, eles até estavam produzindo. E isso fala diretamente conosco hoje, especialmente líderes, obreiros, até nós pastores, fala muito forte conosco, porque às vezes nós podemos estar trabalhando muito, dando aquele rendimento humano que nós achamos que é o real, mas dentro estamos frios, estamos quase mortos, como o xingamento que os fariseus receberam lá atrás, sepulcros caiados, né? Estavam pintados, bonitos por fora, mas dentro era putrefação total. Então o Senhor está observando o andamento desta igreja. É uma igreja que parece que está com boas obras, está trabalhando, não está parado. Nós particularmente entramos às vezes nisso, quando somos tentados por um ativismo religioso, que queremos dar rendimento com a força do braço, e às vezes focamos tanto na obra que esquecemos o Deus da obra. É um grande risco. Esta igreja parece que está indo neste caminho. Tem vários pontos para elogiar, tem várias coisas boas. Se fôssemos pensar cada uma das palavrinhas aqui, as boas obras, que nós sabemos que não salvam, mas aconteciam, contexto social, o trabalho que eles desenvolviam, a continuidade. 50 anos depois da pregação do apóstolo Paulo, eles continuavam, perseveravam, não havia cessado, não havia se terminado aquela obra, continuava ali, mas talvez entrando numa certa mesmice espiritual, um certo esfriamento espiritual. Veja que nem a quantidade de trabalho, nem as boas obras, nem a fidelidade à sã doutrina, resistindo aos apóstolos falsos e às heresias, nada disso iria substituir o que vem no versículo a seguir. Parece que o Senhor está começando a elogiar, mas quando chega o versículo 4, chega a doer na nossa alma, e nós também nos preocupamos, porque é automático nós fazemos também a nossa análise. Tenho, porém, contra ti. Começa a pesar, começa a nos preocuparmos. Se eles tinham tantas obras, se eles tinham doutrina, se eles tinham perseverança, era um exemplo de uma igreja, de uma comunidade cristã, mas o Senhor tinha algo contra ela, contra aqueles irmãos. Deixaram o primeiro amor, perderam o fervor, se tornaram, na nossa expressão cotidiana, religiosos, crentes religiosos, domingueiros talvez, perderam a paixão, perderam o amor, estavam envolvidos nas atividades religiosas como haviam aprendido de Paulo e de outros irmãos, mas o coração não estava naquilo.
Eu lembro de um texto, um versículo lá em Ageu capítulo 1 ou capítulo 2, que o Senhor diz: colocai o vosso coração nos vossos caminhos. Na época, quando o povo havia retornado para reconstruir o templo e os muros e começaram a focar nas coisas deles, nas casas bonitas, estucadas, usa a expressão. Aplicar o coração aos caminhos. A gente tem observado ao nosso redor muitas pessoas passando por crises emocionais, crises psicológicas, e algumas das vezes é esta falta de alinhamento do coração com aquilo que realiza. O cansaço não é apenas um cansaço físico, mas um cansaço de desalinhamento, porque ele está sofrendo para levar aquilo com a força do ombro, e o coração não está ali. Ele está fazendo algo que é contrário ao seu interior, aquilo que ele acredita. Ele está com o coração em outra coisa. Ele está sem o primeiro amor. O coração daqueles irmãos, embora muito fiéis, talvez boa assiduidade, mas o coração deles não estava no lugar certo. Viraram religiosos. Talvez mantiveram a boa forma do louvor, da liturgia, da adoração, mas perderam a sua essência, perderam aquilo que mais importava, a sinceridade do seu coração perante o Senhor. O exemplo que vem logo na nossa mente é o exemplo de um casamento, de um casal que no início ambos fazem surpresa uns para os outros, o homem traz flores, a mulher faz alguma coisa especial, e no início é aquela alegria, aquele amor, aquela harmonia, mas os anos vão passando e vai esfriando, e entra numa rotina, talvez permaneça a fidelidade, não há traição, as tarefas, as responsabilidades estão sendo cumpridas, mas o coração já está longe. Muitos casos chegam a certa idade e entra a síndrome do ninho vazio, quando saem os filhos e não há mais uma perspectiva de ambos continuarem a vida juntos. Aqui, esta igreja, o relacionamento com Deus parece que entrou numa mesmice, num ato religioso do cotidiano. Não tinha mais brilho, não tinha mais intensidade, não tinha mais o amor genuíno, o primeiro amor. Não sei se era o caso deles, mas nós às vezes observamos para alguns que estão iniciando na fé e até talvez caçoamos. Não, ele está no primeiro amor, logo vai mudar. Que Deus guarde, que Deus mantenha no primeiro amor, naquele avivamento, naquela intensidade, naquele desejo de fazer a obra funcionar. Porque esses irmãos estavam entrando neste esfriamento e o Senhor tinha isso contra ele. Só que o Senhor não apenas ele fala que está errado, ele ensina como voltar. Essa assertividade de Jesus, através do profeta, da profecia, através de João, de corrigir, falando que está errado, mas dizer como eles poderiam entrar pelo caminho. E é isso que é maravilhoso, que nós ainda estamos aqui, porque o Senhor sempre fala conosco e nos ensina o caminho correto. Ele não simplesmente nos pune nos jogando no inferno, não, ele ensina: meu filho, vai por este caminho. Isso não é de hoje, isso é desde Adão. Quando Adão havia pecado, o Senhor o procurou para reconciliar. Quando Caim estava prestes a cometer o delito, o Senhor o procurou e disse: Caim, vigia, o pecado jaz à porta, não ceda. O Senhor está sempre nos instruindo. E aqui também a igreja de Éfeso, ele instrui. Versículo 5, lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Há um caminho para a restauração genuína. Onde começou aquele esfriamento, aquele costume, acostumar-se com o sagrado? Esse foi o erro dos filhos de Samuel, acostumaram-se com o sagrado. Não deram mais a devida importância, não tinham mais o temor necessário para lidar com as coisas santas. Onde começou esse esfriamento? Há pouco tempo atrás conversávamos sobre alguém e, conversando com o nosso pastor, o pastor disse: aonde será que começou o primeiro deslize?
Não é de uma hora para outra que alguém comete um ato assim, mas começou lá atrás. Talvez num olhar demorado, talvez numa mensagem, talvez num passo. Começou lá atrás. E aqui a recomendação para a igreja era: lembra-te aonde caíste, aonde você começou a deixar um espacinho para o esfriamento, deixar para outro fazer, extinguir a voz do Espírito. Onde começou? Quando começou a diminuir este fogo? Quando reteve o Espírito Santo, quando não obedeceu a instrução, quando não esteve buscando mais, foi deixando de lado a vida devocional, a leitura bíblica, a oração, a frequência aos cultos, a comunhão com os irmãos, a ceia, enfim. Onde que eles tinham começado a falhar e a se afastar do Senhor, mesmo mantendo o aspecto religioso, todo aquele estereótipo religioso? Em algum lugar começou. E às vezes, para nós entrarmos no caminho, nós precisamos voltar aonde erramos. Com Elias foi assim: o Senhor encontrou ele lá na caverna, ele diz: Elias, volta lá onde você começou a sair da trajetória e agora vai de novo. Vai aonde eu estou te ordenando. Lembrar-se. Lembrar para corrigir e voltar ao centro. Quando lembra, é necessário um arrependimento, porque alguém lembra e ele está decidido a permanecer no erro, ele acha que está certo. Não, lembra-te e arrepende-te, reconhece. Assim como Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele disse: Senhor, lava-me com ensopo e ficarei purificado. Ele reconheceu, ele pediu: não retires o teu espírito de mim. Estava disposto a perder reinado, poder militar, status, tudo, para não perder a presença. Lembrar aonde começou a errar, aonde começou a se afastar, a esfriar, reconhecer arrependido e praticar agora as primeiras obras, mudando a direção. Veja que não é só um aspecto emocional, não é só aquela paixão louca do primeiro amor, não. Tem como restaurar desde o início, como eram as primeiras obras. Se você estiver com a Bíblia aberta, volte lá para Atos 19, vou citar 4 versículos. As primeiras obras da igreja de Éfeso, Atos 19, é o relato do momento em que Paulo está pregando em Éfeso. Então, as primeiras obras, o primeiro versículo que eu vou citar é o versículo 19. Atos 19, diz assim, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Eu não fiz o cálculo para ver quanto era esse montante, mas era um montante significativo para eles, para a época. Estavam dispostos a renunciar tudo da sua vida. Este era o primeiro amor. A renúncia das suas posses, dos seus bens, daquilo que eles consideravam importante, em prol do evangelho genuíno, em prol de seguir a Cristo, em prol de estar no centro da perfeita vontade do Senhor. Outro aspecto das primeiras obras é o versículo 10. Versículo 10 diz assim: durou isto o espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. As primeiras obras relacionavam-se à evangelização intensa. Diz ali num dos versículos que eram 12 homens, versículo 7. Imagina que a partir de 12 homens naquela cidade, todos ouviram, não somente em Éfeso, mas toda a província da Ásia e todo o país da Ásia Menor ouviram sobre o Evangelho. O negócio pegou fogo e espalhou. O primeiro amor, as primeiras obras, era aquela evangelização, aquele falar do amor de Deus, aquele compartilhar que nós estamos trabalhando neste ano. A chama que não pode apagar. Esse é o primeiro amor. Este desejo de levar a salvação a outros, é um amor genuíno ao Senhor. Estavam dispostos à perseguição, a perderem seus empregos, a
terem qualquer tipo de contrariedade. Atos 19:6, o último versículo que vou citar nessa referência, diz assim, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e então falavam línguas e profetizavam. Então as primeiras obras também têm a ver com o fervor espiritual. Ser usado nos dons, ser batizado no Espírito Santo. Quando foi que esses irmãos pararam de buscar o batismo? Começaram a acreditar que os dons cessaram. Começaram a acreditar que profecias não existem mais. A palavra está dizendo, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. Volta, querido, ao fervor espiritual que o Espírito Santo está querendo queimar na sua vida, queimar na sua alma. Pratica essas primeiras obras. Primeiro amor, então, não é somente sentir aquela emoção, aquele calor, não. Tem resultado, tem atitude, tem ação, tem perseverança. Primeiro amor é viver como no início da sua caminhada, como na igreja dos primórdios, a exemplo de Paulo. Porque se não o fizessem, tem aqui uma punição. Se não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que é um castiçal sem fogo? Ou o que seria uma cidade sem castiçal, sem igreja, sem líder, sem fogo do Espírito Santo? Seria só estrutura. E aí acabaria sendo vendido para todo tipo de coisas, como acontece hoje em determinados lugares. Vira pubs, vira bares, vira qualquer coisa. Porque é uma igreja morta, vazia, só tem estrutura, só tem peso. Um castiçal sem fogo, ele é estorvo, é peso, é inútil. É uma tradição que não tem vida, é um candeeiro sem chama. Que Deus nos guarde. E o fogo do Espírito Santo permaneça vivo em nossos corações. E a igreja permaneça viva na nossa cidade, nos nossos bairros, no nosso país. Viva e frutificando, expandindo, dando rendimento. Que não seja tirado, que não seja limitado o crescimento desta obra. Nem tudo estava perdido. O Senhor deu a maneira como eles poderiam retornar ao centro da sua vontade, à prática original. Deu ainda mais um elogio aqui no versículo 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Nicolaítas tem duas linhas de interpretação teológica. Tinha um tal de Nicolau de Antioquia, que inclusive havia sido um dos diáconos ordenados, mas ele começou a criar determinadas heresias. As duas linhas de interpretação falam sobre um grupo de pessoas que eram libertinos, que pregavam um evangelho mais light, facilitavam as coisas, não exigiam uma separação das práticas dos cultos sensuais de Artemis ou Diana. Dizia que estava tudo bem participar das festas, participar dos ídolos. Eles facilitavam. A renúncia não era mais necessária. Eles pregavam um envolvimento normal com o mundo. Eles promoviam um evangelho light, sem mudança de vida. Mas os nicolaítas, eram desequilibrados. Veja o contraste. Os irmãos de Éfeso que eram firmes contra as heresias e esfriaram no amor. Os nicolaítas, que não eram firmes doutrinariamente, aceitavam qualquer coisa, mas também não era do agrado de Deus. O Senhor queria que os irmãos estivessem no centro da sua vontade. Uns tinham zelo e perderam o equilíbrio, foram esfriando. Os outros entravam numa libertinagem, permissividade. Seria como se fosse o primeiro amor imaturo. Ele está no primeiro amor, ele aceita tudo e nada tem problema. Não. O Senhor quer um primeiro amor maduro. Não entrar num legalismo, a síndrome do irmão mais velho,
que não aceita o irmão mais novo se reconciliar, que quer que ele seja punido, quer que ele seja jogado para fora, mas também não entra nessa imaturidade de alguém que abraça tudo e acha que está tudo certo, abraçando heresias de todo tipo. Não, equilíbrio. O Senhor quer que eles executem as primeiras obras com verdade e amor. Verdade sem amor é legalismo, amor sem verdade é permissividade imatura. Então eles precisavam estar no centro, e se eles conseguissem, se eles se arrependessem, é claro que o Espírito Santo estaria ajudando, assim como ele nos ajuda hoje. Se eles conseguissem, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Vencer aqui não é só vencer os irmãos nicolaítas, não é só vencer a contrariedade idólatra dos efésios, não. Vencer aqui é estar no primeiro amor, praticando as primeiras obras. Vencer aqui não é muitos anos de frequência e muitos cargos e títulos, não. É as primeiras obras. É o coração verdadeiramente derramado e a disposição e disponibilidade para fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. E essa árvore da vida, ela é citada, traz a interpretação lá de Gênesis 2:9, quando ela primeiro aparece, diz assim: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela aparece de novo lá no finzinho do Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, que diz assim: no meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu vou provar desse fruto. Você também vai. Precisa estar firme no centro da vontade do Senhor. A promessa da vida eterna no paraíso, não apenas agora nesta cidade, que por mais rica que seja, Éfeso era, não era o suficiente. Diz o estudo que o templo de Artemis não eram templos como os nossos, que tinha várias pessoas para sentar, então não dá para estimar quantas pessoas cabia sentado, mas servia multidões de pessoas, maior que o teatro, que era quase 25 mil. O templo de Artemis tinha, num local especial, mais ou menos no centro, uma árvore que já vinha de um contexto histórico de um outro povo pagão, mas aquela árvore, no contexto dos Efésios, ela era uma árvore de rendição, de proteção. Quando vinham bandidos que haviam cometido algum deslize e corriam para perto daquela árvore, havia uma certa proteção. Agora, o Senhor está prometendo para os irmãos efésios uma árvore muito melhor, a árvore genuína, a resposta completa, o refúgio eterno, não apenas a fuga do templo de Artemis, daquela árvore que era um oliveira ou uma palmeira e logo poderia morrer, mas a árvore que é eterna, ao lado do Senhor no paraíso. Não era mais somente para se esconder dos inimigos ou da lei, mas agora era para ter clareza, será para termos clareza, pureza e completude. É esta árvore que está sendo prometida no meio do paraíso de Deus. Quem quer ir para lá? Eu quero e preciso me esforçar todos os dias para não incorrer nesses erros dos irmãos efésios. Esta igreja então, a igreja de Éfeso, que começa as 7 cartas, tem mais 6, mas a primeira começa com uma igreja que trabalhava, uma igreja que perseverava, uma igreja que resistia às heresias, mas não estava agradando ao Senhor. Estava num grande e sério risco de perder a sua salvação, tornando-se apenas uma religião. Meu Deus! Vamos ficar em pé para nós fazermos uma oração?
Eu não vou convidar os irmãos à frente, mas eu quero orar junto com vocês, porque eu também quero orar por mim nesta oração, junto com os irmãos. E que nesta oração o Espírito Santo nos ajude, que possamos ouvir a voz do Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Ele fala de modo coletivo, mas quem tem ouvidos, ou seja, quem responde, é individual, é eu e você. Que o Espírito Santo nos sonde nesta noite, para que nós possamos vencer qualquer esfriamento. Se em algum momento as setas do inimigo, quando você se prepara para vir para um culto, ou quando você se programa para fazer um jejum, ou quando você inicia o início do ano para ler a Bíblia inteira, o inimigo começa a lançar aquelas setas, e se em algum momento você começa a dar atenção àquelas setas, que o Senhor nos ajude, que nós não venhamos nos entregar, vencer esse esfriamento, mas também que nós não venhamos entrar num ativismo vazio, e fazer muita obra, esquecendo do Senhor da obra. Que nós possamos voltar ao primeiro amor, e não venhamos jamais competir sobre quem faz mais, mas que possamos colocar o coração diante do Senhor, Ele nos sondar. Ele sabe quem ama mais, quem tem o coração realmente entregue. Não é o trabalho que sustenta a igreja, é o amor que mantém o fogo aceso, é o Espírito Santo. Vamos orar? Fecha os olhos. Senhor, sonda-nos e nos conheces. Tu sabes todas as coisas. Tu nos conheces e estás observando o nosso dia a dia, quando estamos aqui no templo, cultuando, mas também lá no carro. O que pensamos, o que vemos, o que ouvimos, como reagimos. Também lá no trabalho, a maneira como nós nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho, as palavras que dizemos, o que pensamos, como agimos. Em casa também. Tu sabes, Senhor, e Tu nos conheces. Blinda os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos. Enche de fogo os nossos corações, para que possamos, Senhor, viver um evangelho genuíno, frutífero, de expansão do Teu reino nesta terra. Repreende, Senhor, as artimanhas do inimigo que não tem feito Teu filho apenas pecar, mas tem esfriado, tem diminuído a intensidade e tem achado que está tudo bem. Não queremos ser apenas medíocres, mas queremos ser crentes frutíferos, que ganham almas, que expandem o evangelho, que não temem o inferno, que dão prejuízo para Satanás. Dá-nos almas, Senhor, desperta-nos para a oração, desperta-nos, Senhor, para os momentos de comunhão contigo, que possamos ajudar aqueles que estão ao nosso lado, com os dons e talentos que Tu já tens colocado em nossa mão. Abre os nossos olhos para vermos as portas abertas, para que possamos fazer a Tua vontade, cumprir a Tua vontade. E sempre que estivermos, Senhor, esfriando, entrando num ritmo de conforto, desperta-nos, insiste conosco, leva-nos, Senhor, a ter a verdadeira comunhão contigo e uns com os outros, que nós vamos testificar neste ato sagrado da ceia. Obrigado, Senhor, por esta igreja, obrigado pela vida de cada irmão, os obreiros, as famílias que compõem esta congregação. Continua, Senhor, acrescentando tantos quantos o Senhor quer salvar, que nós sejamos o canal para alcançá-los e trazê-los. Usa-nos e capacita-nos, Senhor. Obrigado pelo privilégio. Obrigado.